uma das maiores dificuldades das minhas alunas das minhas alunas não, do ser humano, é a questão da gestão do tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Você mesma que está me ouvindo falar agora já deve ter falado isso, mas eu não tenho tempo. E então a gente vai falar sobre isso, justamente porque foi um desafio que eu lancei para as minhas alunas essa semana. Então eu vou apresentar algumas ferramentas, algumas formas de a gente organizar da melhor maneira o nosso tempo e também como que a partir do momento que eu organizo melhor o meu tempo, como que isso impacta na minha vida, nos resultados que eu tenho, tá? Em tudo que vocês possam imaginar. E aí, o tema da live de hoje, para quem gosta de acompanhar junto comigo, anota aí, né? Quem é do papelzinho e do lápis também, é organizando a sua rotina para vender doces funcionais de casa, tá? Então, o tema da nossa live, que a gente vai abordar aqui, vai falar sobre a gestão do tempo. O tema é organizando a sua rotina para vender doces funcionais de casa. Porque eu sei que tem diferentes contextos, vocês que são mães, são esposas, são donas de casa, vocês ficam perdidas. Como que eu vou organizar meu tempo para conseguir trabalhar dentro de casa e vender meus doces funcionais com tranquilidade, com segurança, tá bom? Com leveza, como eu quero que seja, tá? Não precisa ter uma caminhada pesada, que te cause, assim, que te traga, que te faça sentir sentimentos ruins. A gente não quer nada disso. Outra coisa, tem várias câmeras aqui junto comigo. Então, por isso vocês vão ver que às vezes eu estou estabelecendo contato visual com uma câmera, às vezes eu estou estabelecendo contato visual com outra, tá? Então, não se preocupe, mas eu estou aqui. E olha só, vamos começar falando um pouquinho, né? Eu sou Samanta Castro, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindas a esse espaço onde nós falamos sobre o mundo do empreendedorismo com os doces funcionais, mais especificamente doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde. Hoje, o meu grande projeto de vida é propagar a biomassa ao redor do mundo mesmo, ela transforma minha vida, minha saúde, primeiro a minha vida pessoal, depois a minha vida profissional, e hoje o meu plano é levar ela, né, propagar ela ao redor do mundo. E eu jamais conseguiria fazer isso sozinha, por isso eu ensino outras mulheres a também empreenderem com a biomassa, de forma a fazerem aí sua renda extra de pelo menos R$ 2.000 por mês, e assim, juntas, dentro do nosso exército da biomassa, vamos todas propagando a biomassa, vamos dando força para o nosso movimento, e assim a gente vai de passinho em passinho, de degrauzinho em degrauzinho, conseguindo colocar a biomassa no mundo inteiro, tá bom? Então, meu povo, eu quero começar logo perguntando de vocês. Quem aí nunca deixou de fazer alguma coisa, né? Algum projeto, algum sonho por falta de tempo? É o que a gente mais escuta, né? Eu quero marcar encontro com as minhas amigas, a falta tempo. Você quer dar mais atenção para aquela pessoa que é especial na sua vida, mas falta tempo. Então, todos os dias da rotina do adulto, a gente se depara com alguém ou nós mesmas falando sobre a questão do tempo. E se vocês realmente se permitirem embarcar nessa live, vocês vão finalizar ela, né? Ao final dessa live, vocês vão ter, assim, ter um conceito diferente sobre tempo, sobre gestão de tempo. E vocês vão ver que o que eu vou falar aqui vai fazer muito sentido. Porque essa questão do tempo é o gargalo de uma galera, né? É o que pega uma galera. E eu vou compartilhar aqui com vocês informações que vão, de fato, poder transformar a realidade de vocês, porque transformou a minha realidade e transforma a realidade de pessoas grandes, né? Porque a gente consegue ler isso nos livros e eles sempre falam dessa questão de tempo. E aí você pode pegar o que eu vou falar aqui e usar para absolutamente tudo na sua vida, tá bom? Ó, o tempo, ele é um dos recursos mais escassos que a gente tem. E todo mundo, essa é uma informação muito simples, tenho certeza que vocês também já ouviram de outras pessoas, mas é sempre bom lembrar, até eu, quando eu repito essa frase para mim mesma, ou quando eu escuto alguém falando, eu paro e falo assim, caramba, é verdade, faz muito sentido. Que é a seguinte, gente, todo mundo nessa vida tem 24 horas. As 24 horas que eu tenho são as mesmas 24 horas que você tem. São as mesmas 24 horas que o Bill Gates tem. Então, assim, o que eu consigo fazer, né? E o que você consegue fazer, o que ele consegue fazer, todos nós temos a mesma quantidade de horas. Isso não é uma coisa que realmente é simples, mas que tem que fazer a gente parar e pensar. Peraí, então tem pessoas que têm resultados monstruosos, tem pessoas que nós conhecemos, que marcam a história pelas suas criações, pelo que fazem, pelo que oferecem, pelo que são. Essas pessoas têm o mesmo acesso a tempo que eu. Então a diferença é como cada um de nós usa esse tempo, como cada um de nós gere o seu tempo, tá bom? Então, assim, o que
cada uma de nós faz dentro dessas 24 horas, eu costumo dizer que é o que separa as mulheres das meninas. É o que separa as grandes pessoas, como eu citei, daquelas pessoas que ficam ali na média, que são pessoas mais que seriam pessoas mais medíocres ali, não é medíocre no sentido de ser uma coisa ruim, mas medíocre no sentido de estar ali, de ser uma pessoa mediana, tá? Então, o que separa as pessoas que estão muito acima da média daquelas que estão ali na média é justamente o que cada uma dessas pessoas vai fazer com essas 24 horas que são dadas a elas, certo? E eu não quero, vocês nunca vão me ver aqui falando. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu nunca vou defender que você fique na média. Eu mesma me forço todos os dias a sair da média, né? E a vida adulta é sobre isso. É você fazer o que precisa ser feito, não o que você quer fazer. Gente, tem várias vezes que eu me pego fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Mas é isso, a vida adulta é isso, né? Meninas mimadas fazem somente aquilo que elas querem. Mulheres que sabem onde querem chegar e a vida que querem ter, aí sim, elas fazem o que precisa ser feito, tá bom? Então, o que eu quero aqui com essa live é que vocês consigam fazer o máximo que vocês podem fazer no tempo de vocês. Mas para isso a gente precisa necessariamente de organização, de gestão desse tempo. Eu vou repetir muito, tá? Esse termo, gestão de tempo, durante essa live. E aí, se for para você pensar aqui, ó, vamos lá já entrar, né? Já estou introduzindo, vamos evoluir o nosso assunto. Se for pensar num professor, o que que o professor faz? Gente, o professor, ele é um profissional que ele pega ali um conteúdo que está no livro, ele estuda e ele passa para os alunos de uma forma que facilite a compreensão daqueles alunos, de uma forma que facilite o entendimento ali daquelas pessoas. Então, a gente pode dizer, né, que bater a cabeça ali, a melhor forma de pensar naquele conteúdo, é o professor que vai ter esse desgaste, ele que vai ler, que vai entender, que vai ver a melhor forma que ele pode explicar, que ele pode passar aquele conhecimento adiante. Então, quem vai ter que perder, entre aspas, tá? Porque é um investimento, né? Mas quem vai ter que perder esse tempo é o professor. E aí, o que ele está fazendo? Gente, ele está acelerando a curva de aprendizado do aluno dele. A partir do momento que ele pega, lê inúmeras páginas, resume aquele conhecimento, encontra uma melhor maneira de transmitir aquele conhecimento, chega lá em sala de aula e passa para os alunos que estão ali dentro. Então, o que ele está fazendo? Além de, ele não está simplesmente compartilhando conhecimento, ele está fazendo com que a sua curva de aprendizado enquanto aluno, ela se desenvolva, ela aconteça de forma mais rápida, tá bom? Então, ele está economizando tempo para você. Agora, se eu pego só o que está ali no livro, né? Talvez eu demore muito mais para entender aquele conteúdo, né? Para compreender aquela informação. Mas se tem uma pessoa que já tem a vivência, já tem a formação para aquilo, já tem experiência, ela pega a lei e me traz mais mastigada, ela me traz já de uma forma que é de mais fácil compreensão, é claro que ela está facilitando a minha vida, ela está economizando o meu tempo. Então, eu acelero o meu aprendizado. E aqui, trazendo já para a nossa realidade, é a mesma coisa. O grande benefício de vocês estarem aqui, das meninas que são minhas alunas também, é que eu, por já ter vivenciado tudo isso que eu falo aqui para vocês, o que acontece? Eu estou economizando o tempo de vocês, porque eu pego tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu acertei, né? Eu já faço um resumo daquilo, o que é errado eu já ensino para vocês que não deve ser feito, o que é certo eu ensino como algo que pode ser replicado, e assim eu economizo o tempo de vocês e acelero a evolução de vocês dentro da nossa curva de aprendizado, dentro da nossa curva de evolução, considerando um negócio de doces funcionais à base de biomassa de banana verde, tá bom? Então, vocês, claro, cada uma de vocês poderia aprender por conta própria, né? Uma forma de organizar o tempo de vocês, de modo que vocês fossem mais produtivas, mas isso seria na base da tentativa e erro. Então, tentou, deu certo, beleza. Tentou, não deu certo, errei. Como é que eu vou fazer? Então, a base seria a base de tentativa e erro. Agora, se uma pessoa que já testou, né, que já validou isso, ela está compartilhando com você só aquilo que funcionou de fato, ela já errou por você. Essa pessoa, dentro do meu assunto aqui, sou eu, no caso. Então, já teve muita coisa que eu errei, que eu posso passar para vocês, que eu posso dizer, cara, não vai por aí, porque eu já fui e não dá muito certo. Apesar de que cada história é uma, cada experiência é única, existem coisas que devem ser feitas, existem coisas que não devem ser feitas, tá? São coisas que não são frutíferas, são coisas que não vão te trazer resultados muito positivos. Então, em cima desses erros e desses acertos que eu tive, eu já consigo passar para vocês aquilo que realmente vale a pena ser feito, aquilo que realmente vale a pena ser replicado,
explicado, de forma a acelerar essa curva de aprendizado de vocês. Então, assim, eu economizo o seu tempo, eu economizo a sua energia com tudo que eu já vivi, com todos os testes que eu já vivi. E como a gente lê muito por aí, né? O sábio não é aquele que nunca erra. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Nem sempre eu preciso errar. Às vezes, eu consigo aprender com o erro do meu amigo ou com o erro daquela pessoa que está ali do meu lado e que está me passando aquela vivência dela. Então, a gente não precisa cometer todos os tipos de erro para a gente saber o que não podemos fazer, tá? Então, às vezes, o sábio, né? O sábio, ele aprende com o erro do outro, tá? Então, assim, eu não vou dizer para vocês, gente, aqui, vocês também nunca vão me ver falar isso, que não tem trabalho. Eu acho que eu sou tão feliz fazendo o que eu faço todos os dias, vocês me veem levar com tanta leveza, que às vezes vocês se iludem achando que é algo fácil. E eu faço questão de falar, não é fácil. Não existe trabalho que te traga um verdadeiro retorno. Não existe trabalho honesto, tá? Que te traga um retorno bom sem que necessariamente haja esforço. Às vezes o esforço maior é no início, às vezes o esforço maior é na hora do seu plantio, às vezes você quer dar um gás ali por alguns anos para que depois você consiga colher uma coisa mais tranquila, uma vida mais sossegada. Mas existe a hora do plantio. E a hora do plantio, ela sempre exige muito de você. Ela nunca vai ser fácil. Esqueçam a facilidade. Coisas que verdadeiramente valem a pena na vida não são fáceis. Mas existem formas de a gente tornar essas coisas mais suaves, melhores, mais leves. Como, por exemplo, quando eu gosto daquilo que eu faço. Agora, apesar de eu gostar daquilo que eu faço, dentro do meu negócio, eu faço coisas que eu não gosto. Vocês conseguem entender? O controle financeiro da minha empresa eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer. E eu sou uma mulher, eu não sou uma menina mimada, logo eu faço aquilo que precisa ser feito. Eu não faço só o que eu estou a fim de fazer, só o que eu quero fazer, tá bom? Então, o que acontece? Existe um passo a passo que precisa ser feito, que não tem para onde vocês fugirem, tá bom? Que só depende de vocês. Mas existem formas mais efetivas de vocês organizarem o tempo para que vocês consigam executar esse passo a passo de maneira mais tranquila. E é isso que eu vou falar aqui. Vocês estão percebendo? Eu não estou dizendo que não existe trabalho. Eu não estou dizendo que não existe a parte de vocês. O que eu estou dizendo é que eu vou entregar ferramentas que vai fazer com que a parte que vocês precisam fazer, ela seja mais tranquila, porque vai haver mais organização. E essa organização que eu vou propor que vocês façam é baseado naquilo que eu já fiz, baseado nos meus erros e nos meus acertos. Então, eu estou acelerando esse processo para vocês, tá bom? E aí, gente, olha só. Recentemente, a gente fez uma consultoria em loco, a gente foi para o Maitá, interior do Amazonas, entrevistar a Paty, não sei se a Paty está aqui na live, a gente foi lá com a Paty, e a Paty, olha só, a Paty é mãe, a Paty cuida de casa, tá bom? O marido dela trabalha fora, então ela muitas vezes tem que ficar com a bebezinha dela o dia inteiro, e ela tem o negócio de doce dela. E ela é uma das alunas mais comprometidas e que tem melhores e maiores resultados. E como é que ela faz? Ela organizou a rotina e quando a gente oferece para vocês essa oportunidade de trabalhar dentro de casa, perto daqueles que você ama, com você sendo dona do seu horário, você ditando as suas regras, é sobre isso, tá? Sobre esse exemplo que eu vou dar para vocês. Dentro da rotina da Paty, como é que ela se organizou? Ela disse, tá, para mim ficou perfeito da seguinte maneira, eu acordo cedo, eu já preparo o café da minha neném, deixo ali, ela ainda fica dormindo, eu já começo a minha produção, quando a neném acorda, eu dou o café dela, eu já tô com a produção toda encaminhada, e aí eu dou o café, coloco ela para brincar ali um pouquinho, alguma coisa, já estou embalando meus produtos, já vou para minha rede social, já divulgo. Então, de manhã, ela faz o cafezinho da filha dela, ela faz a produção dela. De tarde, ela já começa a informar na rede social dela quais produtos ela tem disponível a pronta entrega naquele dia. E aí, na parte da tarde, então, ela fica só gerenciando essa parte da entrega. Hoje em dia, ela tem um motoboy que faz as entregas para ela. Ela já foi a pessoa que fazia a entrega e hoje ela já subiu esse degrauzinho, não é mais ela que faz a entrega. Então, ela se organizou dessa forma. Significa que tenha que ser assim? Não, mas essa foi a organização que fez sentido para ela. Ela organizou em blocos. Ah, de manhã eu vou produzir, à tarde eu vou vender, à tarde eu vou me dedicar para o meu comercial. Então, eu vou expor no meu Instagram e vou encaminhar a venda. Vou me responsabilizar aqui por fazer o delivery rodar. Então, essa foi a organização que fez sentido para ela, tá bom?
E o fato de a gente fez a consultoria em loco com ela e a gente deu dicas, né, de armazenamento de massa, como que ela poderia fazer para otimizar esse tempo que ela passa ali na cozinha. Então, às vezes ela dizia, tá, tem mais gente querendo cookie, mas eu só produzi essa quantidade. E agora? Então, a gente informou como que ela poderia fazer para armazenar uma quantidade maior de massa, para já deixar as coisas pré-assadas, pré-encaminhadas, para que ela consiga atender uma maior quantidade de pessoas dentro daquele mesmo tempo que ela está ali na cozinha. Então, o que a gente busca não é ficar mais tempo na cozinha, é como explorar, é como usar da melhor maneira possível aquele tempo que eu estou ali. Tá? Não é sobre o tempo que você passa na cozinha, é sobre o quão efetiva, é sobre o quanto você consegue fazer dentro daquele tempo, certo? E assim, ó, Samanta, mas eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, meu marido não me ajuda, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu cuido da minha sogra. E, gente, cada uma de vocês tem uma história para compartilhar comigo. Não pensem vocês que eu também não tenho a minha história para compartilhar com vocês, né? Mas, para que você consiga executar, seja qual for o papel que você já tenha, né? É importante organizar a rotina de vocês. Se você tem uma rotina organizada, você vai conseguir ser uma melhor mãe, você vai conseguir ser uma melhor esposa, você vai conseguir ser uma melhor dona de casa. Você vai ser uma melhor empreendedora, uma melhor amiga, você, enfim, de forma geral, uma rotina organizada, ela melhora os resultados em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Não tem para onde correr. Um outro caso, e eu gosto sempre de citar esses casos, porque são casos que eu tenho. Eu posso falar porque eu conheço de perto, então das minhas alunas eu tenho o maior orgulho em compartilhar com vocês e falo como forma de inspirá-las também. Tem a Deise, gente, a Deise é professora. A Deise tem 3 filhos, a Deise é casada, ela cuida da casa dela e é empreendedora. E mais uma vez, uma das nossas alunas que tem melhores resultados. E ainda é mais desafiador, porque além de ela ser empreendedora, ela também é professora, ela tem horário para cumprir dentro da escola que ela dá aula. E ela fala, eu me organizo, as encomendas, quando eu tenho aqui ir para a escola é de um jeito, quando eu não tenho que ir para a escola é de outro. Tem a hora de ir para a escola, tem a hora de produzir os meus produtos à base de biomassa, tem a hora que eu vou criar as minhas postagens. Gente, é incrível, é uma vida muito dinâmica, tá bom? Mas ela disse que está extremamente feliz. Então, é sobre isso. Ela consegue atender os clientes dela, está fazendo exposição, está participando de feiras de empreendedorismo. A mulher é nordestina. Nordestina, você já sabe como é. A mulher é uma explosão, tá? Então, só para vocês saberem que tem jeito para tudo, mas você precisa estar disposta a se organizar. Porque se você não está disposta a fazer a sua parte, que é a organização da sua vida, nada disso você consegue fazer, certo? Então, antes de a gente continuar, eu quero saber se vocês sabem a diferença entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. Porque são coisas completamente diferentes. A pessoa ocupada é aquela que não tem tempo para nada. Ela tá toda hora fazendo alguma coisa. Mas são coisas que não necessariamente vão levar ela a algum lugar. Sabe? Geralmente são coisas que não vão levar ela muito além, não vão levar ela muito longe. Já a pessoa produtiva é aquela que faz muita coisa daquilo que vai fazer ela crescer. Naturalmente, essa pessoa produtiva ela já tem uma visão mais estratégica. Ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe o que ela precisa fazer para chegar lá. A pessoa ocupada não, ela fica ali apagando incêndio. Acontece uma coisa aqui, ela resolve aqui. Acontece uma coisa ali, ela resolve ali. E ela chega no final do dia, ela se sente estafada, ela se sente exausta, mas ela não evoluiu de fato, ela não deu um passo além. Ela só ficou ali no operacional, fazendo as coisas. Mas nada que de fato valesse a pena. Não estou dizendo que não tem parte operacional que precisa ser feita, sempre precisa. Mas cuidado para você ficar achando que você é uma pessoa produtiva, quando na verdade você só está sendo uma pessoa ocupada. E o nosso foco é buscarmos ser pessoas produtivas e não pessoas ocupadas. E, gente, as duas, na verdade, seja a pessoa produtiva, seja a pessoa ocupada, as duas, elas sempre têm muita coisa para fazer. Mas a ocupada, como eu falei para vocês, ela chega no final do dia estafada, exausta. A produtiva, ela chega no final do dia feliz. Ela está satisfeita porque ela conseguiu avançar no rumo ao crescimento dela, ela conseguiu atingir seus objetivos, ela conseguiu bater as metas que ela tinha planejado para aquele dia, tá bom? Então, são sensações ali ao final do dia, são sensações completamente diferentes. E aqui eu já quero trazer para vocês esse primeiro ponto, né? A produtiva, ela necessariamente ela tem metas, ela tem objetivos, ela sabe onde ela quer chegar. E ela tem uma meta de faturamento, tá? Então, uma meta de vendas. E ela tem um pensamento estratégico, como eu já falei para vocês também. Ela pensa no que ela está fazendo e o porquê de ela estar fazendo aquilo.
aquilo. Ela nunca faz uma coisa de forma aleatória ou por acaso. Ela faz algo porque ela sabe o porquê de ela estar fazendo aquilo e ela, assim como ela também sabe onde aquilo vai fazer ela chegar, tá bom? E não é que ela, Samanta, mas então essa pessoa só fica pensando e ela não faz, ela pensa muito e faz pouco, é? Não, gente, ela reflete em tudo aquilo que ela tem que fazer. Ela não fica que nem uma barata tonta fazendo. Ela primeiro pensa se aquilo é algo que precisa ser feito, se aquilo é algo que vai levar ela adiante, tá bom? E aí ela se organiza e faz, e por isso que ela consegue fazer muito. Já a pessoa ocupada, não. É como eu falei para vocês também, é deixa a vida me levar. Né? O que vier tá valendo, eu tô fazendo, pode aparecer na minha frente que eu vou fazer. Então ela tem um pensamento mais operacional. Quando aquela chega uma tarefa para ela fazer, ela não se questiona muito. Por que eu vou fazer isso? Para quê? Onde que eu quero chegar? Ela não tem esse tipo de questionamento. Ela simplesmente vai fazendo, ela é da mão na massa, tá? Então, o que tiver, vamos fazer, vamos trabalhar e dane-se, né? Então, ela é capaz de ficar arrumando ali o detalhe do detalhe. Mas aquilo que ela tem que fazer, que de fato vai trazer retorno, vai trazer resultado para ela, ela acaba deixando de lado. E aí, gente, eu conheço pessoas assim, né, extremamente operacionais, e eu até confesso para vocês que eu luto diariamente para não ser essa pessoa, principalmente porque eu amo estar dentro da cozinha, eu amo a parte da produção, então, assim, é desafiador, porque dentro da minha empresa eu também sou a pessoa estratégica, e eu tenho que dividir muito bem esses blocos, até onde eu posso ficar na produção, realmente colocando a mão na massa, mas a partir de que momento que eu tenho que sair e também eu tenho que focar na parte estratégica da minha empresa, que é a parte de elaboração de planos, de metas, saber onde eu quero chegar, né? Como que eu vou aumentar minha equipe, como que eu vou delegar, como que eu vou fazer tudo isso. Porque eu não posso ficar como alguém que é tudo dentro da minha empresa, eu não posso ficar presa só à parte operacional. Então, eu tenho que buscar ser uma pessoa produtiva e não uma pessoa ocupada. E aí, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês também é trabalhar muito não necessariamente vai fazer com que você tenha mais faturamento. Trabalhar de forma estratégica, sim, vai fazer com que você tenha mais faturamento. Trabalhar de forma eficiente, é isso que vai fazer a diferença. Então não adianta, tá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Beleza, mas aí eu vou começar a te questionar, né? Mas por que você fez isso? O que você queria com essa atitude? Aí você começa a ficar sem resposta, você começa a se perder. Não, eu fiz porque não. Então, não é sobre isso. É sobre a gente parar, pensar, refletir e trabalhar de forma eficiente, porque é o trabalho eficiente que traz retorno. Não é o excesso de trabalho. Esse trabalho ele precisa ter um porquê e um para quê, tá bom? Então, assim, é trabalhar mais naquilo que de fato vai trazer resultado para você, né? Que vai te deixar mais próximo das suas metas. Então, você precisa ter isso em mente. Meta, né? A diferença do sonho para meta é que as metas, gente, elas são muito mais específicas. De nada adianta, eu sonho, tá? Nossa, tá, eu sonho em ganhar 5. Nossa, tá, ganhar 5 mil reais por mês para mim trabalhando de casa. Seria um sonho. Nossa, tá, eu sonho em ganhar 10 mil reais. Beleza, mas o sonho, ok. Mas e aí? O que você vai fazer para alcançar esse sonho? Então, por isso que a gente fala que sonho é diferente de meta, porque as metas elas são muito específicas, elas têm dia, elas têm hora para acontecer e elas têm um valor, tá bom? Eu sonho em ter minha independência financeira. Ok. Quanto que isso significa na prática para você? Tem algumas pessoas que, para elas, a independência financeira é algo em torno de 2 mil reais. Tem outras que já querem 5 mil reais, tem outras que querem 10, 15, 20. Tem gente que pensa em 1 milhão de reais. Então, assim, o que é a independência financeira para você? Porque quando a gente deseja algo, a gente tem que ser muito específico nesse desejar. Não pode ser uma coisa muito genérica, muito abrangente, tá bom? Então, você começa com a meta maior, né? Por exemplo, eu quero ganhar 2 mil reais por mês. Beleza, então essa é a sua meta maior. E aí você vai quebrando ela em etapas, tá bom? Por exemplo, daqui a 6 meses eu quero bater 1.000 reais, 2 mil reais por mês, tá bom? Mas agora, nesse primeiro mês, quanto que você quer bater? Tem que ser assim. Então a gente pega uma meta grande e a gente vai quebrando em metas menores. Porque sabe o que acontece? Se você faz uma meta muito grande, tipo, eu quero ganhar 10 mil reais. Hoje em dia eu ganho zero, eu quero ganhar 10 mil reais trabalhando com os doces dentro da cozinha da minha casa. Você só vai sentir que você cumpriu a sua missão, que você alcançou sua meta, quando alcançar os 10 mil reais. E vai existir um grande processo até lá. E aí você vai acabar se desmotivando no meio do caminho.
Então, essa forma de a gente pegar uma meta grande e diminuir em metas menores é uma forma de a gente se manter estimulado durante a nossa caminhada, durante o nosso processo. Então, daqui a 2 anos, 1 ano, eu quero estar ganhando 10 mil, beleza. Mas então, vamos lá. A meta para o primeiro mês é o quê? É ganhar 500. A meta para o segundo mês é ganhar 1.000. A meta para o terceiro mês é o quê? É manter o ganho de R$ 1.000. A meta para o quarto mês é o quê? 1.500. E assim por diante. Então, você pega uma meta maior e diminui em metas menores, tá bom? E aí, diante dessa meta, você vai ter que ver o que vai ser necessário para você bater essa meta. Porque também não adianta eu falar, eu quero vender R$ 500 no mês. Beleza, como que você vai fazer isso? Tá bom? Então, o que acontece? Quando você já cria um valor, já seta um valor na sua mente, né? Você já está dizendo para o cérebro e para o universo, por mais que tenha gente que não acredita nisso, mas é real, você já começa a dizer para o seu cérebro e para o universo onde que você quer chegar. E a partir daí, gente, é mão na massa? Não, não é mão na massa. Calma, porque a partir daí, a partir do momento que você idealiza esse valor, existe um segundo planejamento, que é o que eu vou precisar fazer para bater essa meta? Né? A meta no primeiro mês é de R$ 500 de lucro, beleza. O que eu vou precisar fazer para bater essa meta? O que eu vou ter que vender? Quantos bolos eu vou ter que vender por mês? Quantos bolos de pote? Quantos brigadeiros? Quantos brownies? Quantos crocantinhos? Entendeu? Isso vai variar de acordo com a variação de produtos que você tem no seu cardápio. E em cima desses produtos que você oferta para os seus clientes, você vai trabalhar as suas metas. Não é simplesmente eu quero R$ 500 por mês, vamos lá, universo. Não é isso. Eu quero R$ 500, mas beleza. Para isso eu preciso vender quantos bolos no mês? Para isso eu preciso vender quantos bolos por dia, por semana? Então a gente vai realmente tornando possível, tá, a realização daquela meta, o cumprimento daquela meta. Então, por que, tá? Que é importante eu ter esses números, né? Por que é importante eu saber quantos bolos eu quero vender por mês? Por que é importante eu saber quantos cookies, quantos crocantinhos? Porque a partir daí, você também, se a nossa live é sobre organização, tá? A partir do momento que você sabe quanto você quer faturar, você sabe o que você vai produzir, né? Uma média, óbvio, daquilo que você vai produzir para bater essa meta, logo, você também vai saber a quantidade de produto, de matéria-prima que você vai precisar para produzir aquele determinado número de produtos, aquela determinada quantidade de produtos. Vocês estão conseguindo entender que uma coisa está linkada à outra, mas que elas não existem sem organização? A partir do momento que eu planejo, eu estou me organizando. Então, esse planejamento não é somente sobre o momento bacana lá de botar o dinheiro no bolso. O que eu vou fazer para botar aquele dinheiro no bolso? Quantos bolos eu vou fazer? E o que eu vou precisar comprar para produzir esses bolos? Tá bom? Então, a partir daí, a partir do momento em que eu sei quantos produtos eu quero produzir no mês, tá? A gente não tá falando aqui de venda ainda. Tá, eu quero vender 100 bolos, beleza, mas e aí? A gente não tá falando sobre estratégias de venda ainda. A gente tá falando sobre formas de você organizar sua produção, de otimizar o seu tempo ali, de como iniciar suas vendas. Então, eu tô explicando para vocês a importância de a gente ter meta e o que a gente faz com essa meta. Porque também não adianta você querer vender uma série de bolos se você não se prepara para aquilo. Aí o cliente vai começar a pedir, você vai ter que ficar toda hora saindo para comprar e isso não é nada produtivo. Então, por isso que a gente fala, em cima daquilo que você quer ganhar, em cima daquilo que você quer vender, você tem que ter um planejamento prévio para você conseguir abastecer a sua despensa com aquele material que você vai precisar, tá bom? Então, assim, ó, tá, vou dar um exemplo para vocês. Eu vi aqui que eu preciso vender 15 bolos, né, e 10 kits de cookie no mês para bater a minha meta de faturamento. Então, show de bola. Quanto de material você vai precisar comprar? Já se organiza em cima disso daí, já coloca no papel. Ou então, tá, não, eu vi que eu vou precisar de 3 bolos e 2 kits de cookie por semana. Beleza, então já se organiza para fazer as suas massas em cima dessa produção semanal que você quer ter. E aí tem um terceiro ponto que eu preciso que vocês sempre acrescentem no planejamento de atividade de vocês. Tá bom? Que muitas não fazem, que são as estratégias de venda. Não é o assunto da nossa live, mas a gente já vai dar uma introduzida nesse assunto. Então, assim, eu vou vender por rede social, ou eu vou vender por lista de transmissão, eu vou vender por parceiros, ou eu vou ter um ponto de venda, enfim, seja qual for a sua estratégia de venda, mas você também tem que planejar ela, não pode ficar esperando os clientes aparecerem na sua porta de um dia para o outro.
né? Ah, eu comecei hoje, eu não fazia nada, eu não vendia doce, não fazia nada. Então, você tem que ver qual vai ser a sua estratégia de venda, o que você vai usar para atingir os seus clientes. Eu vou vender por lista de transmissão? Beleza. Então, na segunda, eu vou mandar o texto anunciando os produtos. Na quarta, eu vou mandar o seguinte texto. Na sexta, eu vou mandar o outro texto. Então, para tudo, vocês estão percebendo que tem que ter um planejamento, certo? Então, tudo isso, gente, são atividades, são ações que vocês precisam fazer para alcançar o seu objetivo maior e alcançar a sua meta de faturamento. E eu quero também aqui passar mais 2 conceitos para vocês. Um é o princípio de Pareto e o outro é o DRD. Povo do papel e caneta, anotem aí. Princípio de Pareto e o DRD. Então, o que é o princípio de Pareto? Gente, o princípio de Pareto foi criado por um homem que ele descobriu o seguinte, em resumo, né? Que 80% dos seus resultados dependem de 20% dos seus esforços. É como se 20% dos seus esforços correspondessem a 80% dos seus resultados. Sai o restante dos meus esforços. O restante dos seus esforços, eles não correspondem aos resultados que você tem, tá? Então, 80% das suas vendas dependem de 20% dos seus clientes. 80% dos seus clientes gostam das suas 80% gostam de 20% das suas receitas. Não é porque ele é teu cliente que ele é obrigado a gostar de todas as receitas, né? E eu sei disso. Sempre tem os produtos que são os preferidos. Então, 80% dos meus clientes gostam de 20% das minhas receitas. Enfim, o 80-20 ele serve para absolutamente, né, quase que absolutamente tudo nessa vida. E qual a importância do princípio de Pareto no meu negócio, Samanta? Gente, a importância você sempre tem que pensar que o tempo, né, é um recurso finito. Então, para tudo, você precisa fazer essa questão aí do 80-20, tá bom? Sempre lembrando. Então, o que acontece? Digamos que você só tem 2 horas por dia. E 1 hora você tem que fazer a parte da produção e 1 hora a parte da venda, né? Afinal, nós somos tudo dentro da nossa empresa, principalmente quando ela está começando. Então, antes que eu possa delegar, eu sou tudo dentro da minha empresa. Então, eu sou a produção, eu sou o estratégico, eu sou o comercial, eu sou tudo. Então, eu tenho que pegar, considerando que eu tenho 2 horas, dividir 1 hora para a parte da produção e 1 hora para a parte de venda. E na sua 1 hora de venda, gente, pense, qual é o 80-20 das estratégias de venda que eu posso fazer? Será que eu preciso ficar 1 hora fazendo edição num programa de vídeo que eu não sei mexer, que é complicado, que eu não tenho intimidade nenhuma, né? E aí, um programa que eu nunca mexi antes, chamando equipes, pedindo ajuda de marido, de filho, ou então marcando filmagem, fazendo um investimento alto aí no começo, que não é algo que eu aconselho vocês a fazerem num primeiro momento. Ou você pode, nessa mesma 1 hora, olha só, ou você pode, nessa mesma 1 hora, pegar seu celular, gravar um food porn e pronto, jogar na sua rede social, ou jogar na sua lista de transmissão do WhatsApp, ou no Facebook, ou seja lá onde você preferir. Food porn, ou um vídeo ou uma foto, eu posto muito isso no meu Insta, tá? São fotos ou vídeos que dão desejo, que dão água na boca de quem está vendo. Você passa na frente de um McDonald's, por exemplo, ou de um Bob's, dessas redes aí de fast food, o que acontece? Eles sempre têm aquele... Fica passando lá na telinha, ou tem uma foto do queijo dentro do sanduíche. São sempre essas fotos que vão gerar desejo nas outras pessoas que estão vendo, tá? Então, isso é food porn. Então, tá entendendo? Dentro de 1 hora, a gente sempre tem que pensar qual é a forma mais efetiva de eu usar aquele tempo que eu tenho disponível dentro do meu negócio e dentro da minha vida. Então, o que acontece? Comece pelo mais simples, não queira começar pelo mais complicado, pelo mais difícil, por aquilo que você não domina em fazer. E o que é mais simples para mim, Samanta? Vocês que vão ter que responder, porque o que é mais simples para mim pode não ser o mais simples para você, né? Às vezes a minha facilidade é a sua dificuldade, às vezes a sua dificuldade é a minha facilidade e vice-versa. Então, cada um de vocês tem que fazer a sua autoanálise, ver aquilo que vocês têm mais facilidade e explorem muito bem isso, principalmente ali num primeiro momento. Depois, a ideia é que a gente vá desenvolvendo outras competências. Então, nossa, tá, eu não sou boa em tal coisa. Beleza, não começa por isso, mas
no futuro você vai ter que enfrentar aquilo que você não é boa, porque a prática vai te tornar boa. Mas o que eu estou defendendo aqui, como uma estratégia para vocês otimizarem o tempo de vocês, no começo, comecem explorando aquilo que vocês são bons em fazer, tá bom? Então, por exemplo, comecem fazendo a receita, né? Ah, nunca fiz um bolo antes, começa fazendo a receita. Começa pelo bolo de chocolate. Não vai, você que nunca fez um bolo, não vai começar pelo bolo, pelo naked cake, que é um bolo que precisa de mais experiência, que já precisa de uma estrutura diferente ali para o bolo, né? De uma destreza melhor para confeitar ele de uma forma satisfatória, surpreendente. Então, vocês estão entendendo? Falem para mim aqui, eu tô falando tanto. Ah, gente, não peça para eu falar devagar, não, porque quando a gente fica um tempo sem fazer live e volta a fazer, eu tô com energia assim, ó, total, tá? Gravidez não me tirou energia, não. Pelo contrário, me deu mais energia. Então, digam para mim se vocês estão entendendo. Comecem pelo mais fácil. Eu não estou dizendo para vocês fazerem só aquilo que é fácil para vocês, mas comecem pelo mais fácil como estratégia de otimização de tempo. E depois, conforme vocês forem ganhando experiência, vocês vão partindo para os próximos desafios. Então, comece pelo bolo de chocolate, que é uma receita mais simples. Não vão começar pelo bolo de cenoura, que é uma receita mais desafiadora, independente de ser a confeitaria tradicional ou a confeitaria funcional, tá? Se ajudem. E só vocês, através de uma autoanálise, vão saber dizer aquilo que é o fácil para vocês e aquilo que é o mais desafiador. E lembrem do princípio de Pareto. 80% dos seus resultados dependem de 20% dos seus esforços, né? Ah, tá. Eu te vi falando de parceria ainda agora, de postagem no feed, de stories, de impulsionamento, de encantamento. Meu Deus do céu, é muita coisa. São muitas informações novas para mim. Eu nunca escutei falar disso, né? Tem um monte de coisa para eu fazer. Eu estou desesperada. Por onde eu começo? Não sei. Ah, então vou nem começar. Tem gente que é assim, né? Que se desespera achando que é uma coisa tão difícil e acaba não dando o primeiro passo. E deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. Eu comecei dando o primeiro passo. Ou vocês acham que as coisas aconteceram assim na minha vida, né? Para quem acha que aconteceu assim, vai rolar meu Instagram lá, vai ver nos destaques como que eu comecei fazendo bolo, como que eram meus bolos no começo. Então, vai lá ver. Então, assim, não existe uma outra forma de começar, gente, se não for pelo começo, tá bom? Não existe como essa frase, vocês sempre vão me ver falar, mas é uma frase que para mim ela faz muito sentido, que é a seguinte: ninguém começa pelo meio. Vocês já viram alguém que começou pelo meio? Vocês já viram alguém que começou pelo fim? A gente vê, às vezes, herdeiro que começa pelo meio e não dá certo. Então, hoje eu entendo. Todo mundo precisa ter o seu começo, porque é o processo que vai te ensinar como chegar no meio, como chegar no fim, né? Se é que o fim existe. Então, assim, você precisa passar pelo seu processo. Cada uma de nós tem algo de diferente a desenvolver, a aprender durante a nossa caminhada. Então, eu tinha as minhas dificuldades, eu não sabia falar de dinheiro, eu aprendi a fazer isso. Hoje em dia eu até sei fazer cobrança, mas ninguém veio e me falou como fazia. Foi o processo que me ensinou, foi a necessidade que me ensinou. Então, tem coisas, assim, ontem ainda perguntaram na minha caixinha de pergunta, Sá, você nunca se viu como empreendedora, então como foi para você se tornar essa empreendedora? Gente, eu precisei fazer uma renda extra, eu comecei a vender bolo, porque eu já sabia fazer bolo. Na época eu fazia mestrado, então meu horário no mestrado era muito incerto. E daí eu não podia me comprometer de trabalhar numa clínica odontológica, porque a clínica, ela te exige um horário específico. E eu não tinha esse horário para dedicar para a clínica. Qualquer momento que me convocassem no mestrado, eu precisava estar lá disponível para eles. Então eu falei, o bolo eu vou fazer no meu tempo livre, seja qual for o meu tempo livre. Então foi diante da minha necessidade de ter um dinheiro, de fazer uma renda extra, que eu comecei a fazer os bolos. E eu fui me encantando por aquele processo, e aquele processo começou a me exigir. Eu não queria abrir mão daquilo, eu comecei a gostar muito. E aquele processo, ele começou a exigir que eu desenvolvesse novas competências. Então, ele começou a me cobrar que eu desenvolvesse força, porque eu não era uma mulher forte. Ele começou a desenvolver em mim, a exigir que eu desenvolvesse resiliência, a exigir que eu desenvolvesse uma inteligência financeira. Eu comecei a aprender sobre isso, a ler sobre isso. Eu tive que ler sobre gestão de tempo. Então, o processo, ele vai te exigindo. Você começa do jeito que dá, minha amiga. Ninguém começa perfeita, não. Ninguém começa sabendo tudo. Eu lembro a primeira vez que surgiu uma oportunidade de eu vender biomassa. Eu dizia, Arthur, o que eu vou fazer? Eu não sabia se eu vendia por quilo, eu não sabia se eu vendia por litro, não sabia nada que eu ia fazer. Se eu botava em pó de vidro, de plástico, isso eu já entrego para vocês hoje. São questionamentos que às vezes vocês nem têm, porque vocês chegam aqui e já me veem falando sobre isso. Mas foram questionamentos que eu tive lá atrás, que eu não sabia nem para onde ia.
e que foram motivo de angústia, foram motivo de aflição. Mas eu estava tão feliz fazendo o que eu estava feliz, que nenhuma dessas dúvidas foram capazes de me fazer parar. E é sobre isso, tá bom? Então não pensem que não vão existir as dificuldades, não pensem que existe atalho para que vocês comecem do meio. Existe passo a passo, existe técnica e hoje existe um método, no caso falando aqui do empreendedorismo com doces funcionais à base de biomassa, um método que eu desenvolvi, que é claro que acelera muito esse processo de vocês, faz com que vocês consigam caminhar aí por essa estrada de forma muito mais tranquila, muito mais rápida, muito mais assertiva. Mas ainda assim, não faz com que vocês pulem para o meio ou pulem para o final, para a parte que já estão ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, 2 mil reais. Não. Você, ainda que tenha um passo a passo em mãos, você precisa começar do seu comecinho, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando e encarando os seus desafios, porque são eles que vão te preparar para encarar o meio do seu processo, o desenrolar do seu processo de forma sustentável, tá? Porque a gente está falando aqui de um crescimento que seja sustentável no longo prazo, não de alguém que cresce e depois desmorona, não é isso que eu quero para a vida de vocês, certo? Então, assim, essa questão de achar que é muita coisa, gente, que bom que temos muitas estratégias, tá? Que bom, vamos ver isso como algo positivo, né? Ver isso como possibilidade, não com ansiedade. Então, comecem a ver essa quantidade de oportunidades, essa quantidade de informações como que bom, eu tenho várias possibilidades. E não vejam sob a ótica, sob a lente da ansiedade. E aí, você está diante desse 1 milhão de estratégias, né? E aí, qual que você... Nossa, caiu aqui. E aí, peraí, gente. E aí, qual que você considera, né? Qual que você vai considerar a 80-20, tá? Qual é aquela que você vai ter que aplicar um esforço, mas que vai te trazer os maiores resultados, a maior porcentagem dos teus resultados. Então, como eu já tinha movimento nas minhas redes sociais, já era comum, eu já compartilhava o meu dia a dia ali, eu decidi começar mais pela internet. Agora, talvez você conheça alguém muito conhecida na sua cidade, né? Você já começa com parceria. A Paty, que a gente foi lá em Humaitá, teve uma moça que tem assim, ela é muito bem, ela tem muitas relações dentro da cidade lá de Humaitá, e aí essa pessoa provou o produto da Paty e amou. Então ela começou a divulgar o produto da Paty, porque ela tinha gostado muito, tá? Da forma como a Paty falava, da forma como a Paty fazia, do produto da Paty. Então, essa é uma estratégia também. Se você conhece alguém que tem muita visão aí, que é muito, assim, né, visão, que tem uma visibilidade boa dentro da sua cidade, você pode começar fazendo a divulgação através dessa pessoa também. Ou talvez você conheça alguém que tenha um mercadinho, cada uma começa de uma forma diferente. Tem meninas também que começam lá fazendo parceria com a academia. Nossa, tá, eu já treinava numa academia, eu comecei a levar para minha academia, deu super certo, já estão até me oferecendo um espaço dentro da academia. Então, assim, tem diversas formas, tá? Tenho alunos também que fazem as vendas por lista de transmissão. Então, dentro desse universo de possibilidades, vocês podem escolher aquela que é mais fácil para vocês iniciarem. Não é que ou uma possibilidade ou outra, mas seguindo o princípio de Pareto, eu pego e começo com aquela que seja mais fácil para mim, mas que vai me trazer um bom retorno. E depois eu vou aumentando o meu leque, usando mais possibilidades ao meu favor e a favor do meu negócio. E o segundo princípio é o DRD. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre o princípio de Pareto e o princípio DRD? Então, até aqui a gente explicou muito sobre o princípio de Pareto. E agora a gente vai falar sobre o princípio DRD, que é o descarregar, o reunir e o distribuir. Eu vou repetir. Descarregar, distribuir, descarregar, reunir e distribuir, DRD. Então, diante da sua meta ali da semana, descarrega tudo que tem que fazer, gente. Coloca numa folha de papel, sai anotando. Eu tenho que levar meu filho na escola, tenho que fazer supermercado, tenho que fazer bolo, tenho que comprar banana verde. Tudo da tua vida que tu tem que fazer na tua semana, descarrega no papel. Não deixa nada ocupando espaço à toa na tua mente. Coloca tudo no papel. Depois você reúne por blocos, tá bom? Então, vamos supor, tu colocou lá como atividade comprar banana verde, comprar ingredientes, fazer biomassa, pegar menino na escola, pagar a conta no banco, comprar embalagem, fazer massa de bolo, descobrir um motoboy para fazer entrega, né? E aí você vai reunir coisas reuníveis num bloco. Então, por exemplo, o que é fora de casa em determinada região ali da minha cidade? Opa, tá, ali é o banco e é o empório. Eles são próximos, então você já sabe que vai reunir o dia de ir no banco com o dia de fazer as compras no empório. Gente, isso é forma extremamente eficaz,
tá? De você otimizar o seu tempo. Da mesma forma que, tá, eu tenho que pegar o meu filho na escola e fazer entrega. Opa, então peraí, a rota da entrega, vamos colocar, na hora que for pegar o filho, vamos aproveitar e fazer as entregas que são próximas ali da escola do teu filho, tá bom? Então você já coloca tudo junto. E isso daí, é claro, é algo extremamente pessoal que cada uma vai ter que fazer para sua vida, porque eu não sei a rotina de vocês. Então, assim, vão reunindo coisas que são reuníveis. Ah, porque o que eu vejo fazer? Tem gente que fala assim, hoje eu vou lá no Empório, mas aí no outro dia eu vou de novo. Não façam isso, porque o tempo não rende. Tirem um dia para fazer a compra do Empório. Aí, se tem alguma outra atividade que você precisa fazer, porque é perto do Empório, já reúne junto ali, tá bom? Por isso que a gente fala que é descarregar e reunir o que pode ser reunido. E aí, distribui, né? Então, assim, distribui de acordo com os dias da semana. Então, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, quarta-feira isso, quinta, sexta e assim por diante. Então, descarrega, reúne e distribui, tá bom? E aí você coloca dessa forma. Isso daí, gente, para a vida de vocês, tá bom? Essa questão do DRD é para a vida de vocês. A tabelinha, deixa eu ver se dá para eu fazer aqui uma tabelinha para vocês. Só como exemplo, porque isso daqui é uma coisa tão simples para mim, mas eu sei que tem muita gente que não conhece e que quando eu apresento fala, nossa, tá, isso mudou minha vida. Então, eu não posso guardar uma informação dessa aqui para mim. Peraí. Seria mais ou menos assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, manhã, a gente organiza a nossa vida por blocos, tarde. E outra coisa que eu vou falar para vocês, principalmente vocês que são mães, né? Eu tô grávida agora e vou aplicar ainda mais isso na minha vida. Sabe aquela história de você estar aqui, mas você tá pensando lá? Ah, eu tô aqui, mas era para eu estar dando atenção pro meu filho. Ah, eu tô aqui, mas era para eu estar dando atenção pro meu marido. Quando a gente faz essa organização, gente, usando o princípio do DRD, você faz isso na hora que a sua mente está tranquila. E o que acontece? Na hora que você está fazendo uma atividade, você está só fazendo aquela atividade. E aí você acaba sendo muito mais produtiva na execução daquela tarefa, porque a tua mente ela está 100% ali, naquele momento. Você tem que estar presente naquele momento ali. Então, quando você faz essa organização, a sua cabeça ela vai estar te acompanhando, porque você fez uma organização prévia, você não está agindo sob impulso, você não está agindo porque está com pressa. Você, de fato, fez uma organização prévia, viu com clareza como que as atividades ficariam, né, distribuídas de uma forma bacana, de acordo com a sua realidade, e aí você vai executando elas com a paz de Deus no seu coração, tá bom? Então ficaria mais ou menos assim, ó. O povo do Insta tá com filtro aqui, tá ruim, né? Ó, mas seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí coloca por bloco, manhã, tarde e noite. Entendeu? Aí coloca, por exemplo, as atividades que são recorrentes, gente, não vai ficar muito boa a imagem, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, dias da semana por blocos, manhã, tarde e noite. E aquilo que é recorrente, por exemplo, pegar filho na escola todo dia, né, querida? Não vai esquecer o seu filho um dia lá. Então, aí você coloca na parte da manhã já o horário. Pegar filho na escola, 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 escola e repete. Então, as atividades que forem recorrentes, você repete nos bloquinhos. Aquelas que não forem recorrentes, que forem pontuais, você pega e coloca aqui de acordo com a forma que for ficar melhor para a sua realidade, tá? Então, não se esqueçam o princípio de Pareto e princípio DRD. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem na live, porque essa live vai ficar salva. Então, vocês conseguem rever ela quantas e quantas vezes quiserem, tá? Eu vou finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, com mais assunto para deixar a cabecinha de vocês borbulhando aí de ideia. Mas o meu objetivo era realmente mostrar para vocês como é possível a gente se organizar dentro de casa. Porque, assim, tem aquela questão, né? Trabalhar de casa é maravilhoso. Mas também, se você não impõe seu limite, se você vai ser a pessoa que vai resolver todos os problemas da sua família, você vai querer cuidar de mim, vai querer cuidar de casa e também vai querer ser empreendedora, isso não funciona se você não impuser limites. Então, você tem que impor seus limites, determinar seus horários, para que você consiga definir qual momento você vai se dedicar para casa, qual momento você vai se dedicar para sua família, qual momento você vai se dedicar para o seu negócio, né? Porque quando a pessoa está trabalhando fora de casa, e respeitam o tempo da pessoa, não vão incomodar a pessoa. Mas quando a pessoa está em casa, não é bem assim. Porém, eu estou ensinando para vocês que é assim, sim, porque vocês vão ser pessoas que vão contribuir com a casa, que vão se tornar pessoas independentes financeiramente. Então, é um trabalho real.
e vocês precisam encarar ele com seriedade. Logo, vocês precisam de organização e fazer uma boa gestão do tempo de vocês para que vocês consigam ter os resultados que eu tenho certeza que vocês querem ter, tá bom? Então é isso. Disciplina, gente. Disciplina, organização. A gente nunca vai conseguir fazer tudo da melhor maneira possível, mas se lembrem do princípio de Pareto. Não fiquem como pessoas ocupadas, correndo da sala para a cozinha, fazendo um monte de coisa que no final das contas não tem resultado nenhum na tua vida, não vão te levar adiante. Sempre pensem naquilo que vocês podem fazer, mas que de fato vai trazer um retorno para a vida de vocês. A gente tem que ter um pensamento estratégico, tá? E não operacional. Então a gente tem que chegar no final do dia, olhar para trás e não é sentir aquela sensação de estafa e de achar que não chegou a lugar nenhum. Mas você pode até sentir a sensação de estafa, mas com a sensação de que você fez algo que te fez dar um passinho a mais em direção aos seus objetivos, em direção às suas metas, em direção aos seus sonhos, tá? E é isso. E tem momentos que vocês vão focar mais em uma coisa, tem momentos que vocês vão focar mais em outra, faz parte da vida. Foquem naquilo que vai trazer o maior resultado para vocês, em cima do maior sonho de vocês, criem as suas metas e ajam em cima disso. O resto, a gente vai contornando, a gente vai fazendo ali não o nosso 100%, mas em cima daquilo que de fato vai nos aproximar das nossas metas e dos nossos sonhos, aí é a hora de a gente dar o nosso 100%, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.